enxergo aqui a possibilidade do mercado corrigir um pouco mais essa tendência de alta agora, depois que ele perdeu esta região aqui em cinza, tá? Ele pode estar fazendo justamente uma correçãozinha em ABC, tá? Seria ok por aqui a gente pensar exatamente isso. Então, por enquanto eu vou dar uma aguardada, ele perdendo essa região aqui de compras. Teve um pessoal que perguntou se estava fazendo POI aqui num minuto. Ele não conseguiu desenhar o POI, tá? Ele quase fez, mas não conseguiu superar aqui o topo do Candle 10 num minuto para trazer essa configuração para a gente. Eu vou dar uma olhadinha no dólar, o índice, turma, só para a gente entender um pouco melhor o que eu estou aguardando aqui. Se ele quiser seguir em queda, seria muito interessante observar alguns pontos. Ou ele corrigir um pouquinho, desce um pouco aqui, corrige essa movimentação e vem descendo, trazendo o Piauí aqui na venda, fica bem legal para a gente. Isso aqui alinha bastante com a formação do pivô que a gente está esperando aqui. Então o mercado desceria, sobe corrigindo e traz um pivô confirmando a baixa. No SMC a gente pega essa venda um pouco antes do até mesmo de completar o pivô e fica bem legal. Pô, Marcos, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz pela sua mensagem. E se tiver dúvida aí no operacional do Marquinhos também, eu normalmente faço esses dois personagens aqui, a gente vai observando também ali as médias, porque eu acho que esse horário aqui a gente tem que dar uma colaborada aí com vocês também. Ah, turma, aproveitando, eu tô um pouquinho gripado, tá? Peço desculpas pela voz e se eu tiver que mutar o microfone um pouquinho. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês também. Quem quiser me acompanhar pelo Instagram por ali, eu vou postando alguns racionais de operações, o que eu venho mostrando para a galera ali da minha turminha, da minha formação, né? O que que a gente vem trabalhando, pode ficar legal. Se vocês quiserem dá uma olhadinha ali no meu Instagram depois, segue por ali, que ali eu vou postando bastante informação e a ideia é alimentar esse Instagram cada vez mais. Ainda tô pegando o jeito do negócio. É válido uma venda na Golden Line no dólar? Boa, Daniel, vou ver o dólar exatamente agora. Bom, o dólar aqui, dentro do que eu opero, por enquanto eu não tenho nada. Eu vou dar uma olhadinha nas médias para vocês. Bom, aqui a gente ainda está trabalhando entre médias, Daniel. Se você quiser fazer uma venda na Golden Line, essa venda ela até existe, tá? Você percebe que o mercado ele vem tocando na Golden Line algumas vezes e respeitando ela. Ele pode pegar essa vendinha para justamente buscar aqui a 200, só que toma um pouco de cuidado, por quê? Porque eu tenho um mercado burro, tá? Eu tenho essas médias apontando para baixo e eu tenho a média de 200 gritando apontando para cima. Então, ela pode acabar violinando um pouquinho essa média de é, Golden Line, tá? Então, o que que ficaria mais interessante aqui, ao meu ver? Você aguardar um certo pivôzinho de alta, tá bom? E um alinhamento dessas médias para compra, bem parecido com o que o índice fez. Só que o índice acabou não trazendo pivô, ele veio numa movimentação um pouco mais forte. Mas seria exatamente esse cenário aqui do índice de ponta cabeça ali no dólar, tá bom? O Carlos perguntou aqui. No TradingView aparece no preço e horário, no meu aparece o INQ 26, 2026, que é o índice mensal. Como deixo igual ao seu, deve ser por essa razão que os meus candles não ficam iguais aos seus, mesmo estando em um mesmo tempo gráfico. Tá, você deve estar trabalhando aí no Profit, né, Carlos? Deixa eu só ver o comecinho. Seu gráfico TradingView, é isso mesmo. Então vamos lá. Aqui dentro do Profit, quando eu trabalho na ótica do SMC, é muito importante duas coisas. É muito importante eu trabalhar na série futura e também sem esses splits e grupamentos selecionados, tá? Por quê? Turma, mercado de futuro, a gente tem emenda de contrato, né? Um contrato que tem vencimento, ou seja, ele começa a valer num certo período e aí ele acaba tendo um vencimento. E aí, como que o pessoal trabalha para trazer ali um contrato contínuo? Eles vão lá e literalmente emendam um contrato no outro. Essa emenda de contrato
quando a gente está estudando ali para tirar o CNPI, a gente aprende que isso acaba mudando um pouquinho as questões de suporte e resistências. Então, se eu vou ter uma ótica de SMC que precisa da informação do gráfico lá de trás, é muito importante eu tirar esses splits e grupamentos que estão selecionados aqui quando eu for trabalhar na série futura, tá bom? É o Ctrl K. Ah, João, por que que você deixa o seu Profit ali do lado? Você não mostra o gráfico no Profit aqui pra gente? Turma, alguns motivos. Na verdade, um motivo muito principal. Todas as operações que eu passo para a galera dentro do meu operacional, eu estou aqui realizando no meu Profit ao lado. E todas essas operações eu mapeio com a galera aqui no meu horário, tá? Então, tudo que a gente pega, seja trade positivo ou negativo, eu não deixo passar nada, a gente vem marcando aqui dentro para ter justamente um acompanhamento de como vêm as nossas operações, de como que a gente está trabalhando durante os meses, né? Então a gente percebe um resultado bem legal. Pode ver aqui, ó, todos os loss estão marcados, meses com taxa de assertividade um pouco mais baixa, mas um resultado sempre muito positivo. No mês de agora, a gente vem trabalhando um mês um pouquinho mais complicado ali no meu horário. Eu pego um horário pós-almoço, né? Então, um mercado bem mais travado. O pessoal costuma falar que eu tiro leite de pedra. Não sou eu, é a técnica que acaba aparecendo ali para mim e a gente apenas executa de uma maneira bem profissional, tendo em vista sempre um gerenciamento de risco bem gerenciamento de risco bem à risca, literalmente isso. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira, ter muitas vezes uma taxa de assertividade não tão alta e um resultado no final do mês bem positivo. Então, pode reparar, todos os meses, um resultado bem parecido, né? A gente trabalha em renda variável, o mercado muda bastante os ciclos, mas pode reparar, ó, 16 vezes o risco no primeiro mês de janeiro, 15 vezes o risco no mês de fevereiro, 12 vezes o risco no mês de maio. Ali em abril foi um pouquinho mais difícil, 7 vezes o risco, depois maio mais 13 vezes o risco para frente, e em junho agora 5 vezes o risco. Ah, João, é sorte isso aí que você está fazendo com a galera. Eu venho mapeando desde outubro do ano passado. Outubro foi um mês maravilhoso, por sinal. Então a gente pegou um resultado bem legal, depois veio o mercado um pouquinho mais difícil gente acabou fechando num resultado bem interessante. Então, por isso que eu trabalho aqui com o Profit na minha tela do lado, para ir fazendo as operações com vocês. É o momento que eu tenho para operar também, porque de resto eu estou trabalhando aqui em muitas frentes da escola, da Mona Lisa, e aí fica bem legal fazer dessa maneira, e eu sinto que também traz uma proximidade um pouco mais legal entre a gente, né? Um senso de confiança, porque vocês sabem que quando eu falo para vocês arriscarem o dinheirinho de vocês, eu também estou arriscando ali os meus contratinhos nas mesmas operações, tá bom? E todos os dias eu faço dessa maneira com a galerinha ali no meu horário e a gente vem trabalhando, tendo bastante sucesso, mesmo no mercado mais travado. Quem não participa tanto do meu horário, se num dia quiser dar um pulinho por lá, entender um pouquinho melhor, eu acho que vai ficar bem legal para vocês me conhecerem, conhecerem esse método de uma maneira mais interessante. Só um segundinho para eu assoar o nariz aqui, turma. Como eu comentei, eu estou um pouquinho gripado. Eu posso, Paulo. Por enquanto eu sou analista CNPI, mas eu não estou passando call, então eu posso operar sim. Ah, então as operações que eu passo para vocês, dentro do meu operacional, eu faço também. Bom, pessoal, mercado de feriado, eu já costumo colocar o pé no freio. Marcos, você mandou um ponto, mas eu não vi a sua pergunta aí, não adianta, a galerinha mandou bastante mensagem. Se você puder copiar e colar. Ah, consegui achar aqui a sua, tava próxima por aqui. Você sabe se ele vai abrir o Prime de agora para os que fizeram o último? Fiz o Prime, mas não tenho consistência ainda. Marcos, eu acredito, mas eu não vou colocar certeza aqui, mas eu acredito que sim, porque como ele foi para fora ele vai trazer algumas. Como ele foi para fora, ele vai trazer algumas informações diferentes lá de Nova York para o operacional. E, e aí, sempre que ele traz atualização do Prime, as turmas passadas têm acesso à gravação, tá? Você não tem acesso à imersão ao vivo, porque é ali onde o pessoal vai tirar dúvida. Então, por isso que a gente gosta de uma turma mais enxuta. Mas você tem acesso às gravações que ficam ali, se eu não me engano, por um mês, tá bom? Isso, exatamente.
Exatamente. Ah, se o Marquinhos já comentou com vocês, é isso mesmo, tá? Esses resultados com a galera foram operacionados com um contrato? Não, Wilson. É um pouquinho diferente da maneira que o Marquinhos trabalha, né? Eu trabalho de uma maneira diferente. Como que eu faço? Eu trabalho bem parecido com o Kita. Às vezes você já deve ter pego um pouquinho do horário dele. Então varia o tamanho do stop. A gente trabalha com um stop financeiro, né? Ou seja, independente do número de pontos que eu vou arriscar ali na operação, eu travo ali um stop financeiro, eu faço a gestão dos contratos. Então, este resultado seria arriscando R$ 100 por stop. Então, por exemplo, estou vendo ali uma oportunidade no índice que tem